A paz do Senhor, meus amados irmãos, estudaremos hoje a lição de número 10 da classe pré-adolescentes. O título é O Batismo no Espírito Santo e a Santificação do Crente. A lição de hoje encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Temos o texto principal que diz: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Portanto, falaremos do batismo, que é tão importante e necessário para os nossos alunos, e da caminhada após receber o batismo com o Espírito Santo, como lidar, como trabalhar na obra do Senhor, com essa dádiva maravilhosa, com os dons espirituais que Deus concederá aos nossos alunos. Então nós ensinaremos um pouco mais sobre este tema, já que é o tema do terceiro trimestre, recebendo o batismo no Espírito Santo. Esta lição terá uma importante chamada ao adolescente, para que eles tenham uma vida consagrada ao Senhor, para que vivam uma vida de santidade e assim possa trabalhar com exclusividade para o Senhor. E lembrando sempre que é essencial ter momentos de experiência com o Senhor, momentos especiais com a presença gloriosa do Espírito Santo, sendo avivados, renovados. É importante isso na caminhada de todo cristão. Objetivos da lição: entender que Deus é santo e exige a consagração dos seus filhos, apontar que a comunhão com Deus requer o abandono do pecado, ressaltar que o Espírito Santo auxilia o crente na santificação. Nossa revista pré-adolescente tem a introdução, o título aqui, Conhecendo Mais de Deus. Já após cumprimentar o seu aluno, entre na lição aqui, então, já te mostrando aqui, Querido aluno, a paz do Senhor. Faça uma pergunta aí para os seus alunos, ou pergunte como ele está, se passou a semana bem, se ele precisa de alguma ajuda, de algum apoio. Ajude, seja participante também da vida dos seus alunos, ore por eles, esteja sempre próximo a eles, ensinando. Você é um importante líder, uma importante líder para este adolescente, para este pré-adolescente aí nesta caminhada. Então, nessa lição, nós vamos estudar sobre a importância de uma vida consagrada ao Senhor no uso dos dons espirituais. A santificação do crente é indispensável. É indispensável para quê? Para uma vida de comunhão com Deus e também com o próximo, Porque nós buscamos ao Senhor justamente para que possamos viver nesta vida aqui, nossa vivência diária, em casa, na igreja, possamos ser pessoas melhores. Buscamos ao Senhor, logicamente, que em gratidão, em adoração a Ele, por tudo que Ele é e representa para nós, mas Ele nos ensina a vivermos em santidade. A caminhada ela é longa. E para vencermos é preciso observar alguns requisitos. E são requisitos que nós falaremos e também utilizaremos exemplos da Bíblia Sagrada, que foram homens de Deus, que foram grandemente usados pelo Senhor. Assim como os nossos alunos também serão, e ao final desse trimestre certamente terão as suas vidas abençoadas. Uma vida consagrada, então, é o tópico 1. Na Bíblia podemos encontrar diversos personagens que tiveram suas vidas consagradas ao Senhor. Isso é óbvio, Na Bíblia temos vários exemplos, mas a lição aqui trará alguns. O primeiro é Samuel, letra A, dedicado ao Senhor. Desde a sua infância, Samuel, ele foi dedicado ao Senhor. Os seus pais, Ana, Elcana, levaram ele para ser criado aos pés de um sacerdote, ou seja, de um líder espiritual. E este líder ensinou a Samuel a ser obediente ao Senhor, a observar os mandamentos, a lei de Deus. E ele foi santo, abençoado desde o início da sua caminhada. E um detalhe é que lá onde ele foi criado, havia ali jovens que não observavam a palavra de Deus, eram desobedientes. São aí os famosos Hofni e Finéias, os filhos de Eli, que era o sacerdote ali que Samuel foi aprender junto com ele. Eles faziam totalmente o oposto que um servo de Deus deve agir, A forma que um servo de Deus deve agir. Porém, Samuel não permitiu se contaminar com os ensinos de Hofni e Finéias, ou com as práticas pecaminosas deles. Eles eram desobedientes a Deus, desobediente ao seu pai também. Eles não agiram, Samuel não agiu desta forma. Pelo contrário, ele foi um grande exemplo. E nós vamos ver ali que ali havia duas gerações. A geração de Hofni e Finéias, que preferiu não obedecer ao Senhor, e essa geração que era para cuidar da casa de Deus, do templo do Senhor, do tabernáculo. Esta geração deixou de lado aquilo que é sagrado. Mas Samuel, ele se prontificou em fazer a vontade de Deus, justo porque ele observou os mandamentos e assim ele entendeu que era necessário ser santo.
ser santo. Ou seja, o que é ser santo? É ser separado, ser diferente daqueles que estão aí vivendo, a maioria, né? A maioria do mundo vive aí de forma pecaminosa, de forma desastrosa, de forma que entristece ao Senhor, e os nossos alunos não poderão agir da mesma forma. Do mesmo modo, você pode fazer a diferença, né? Lembre aos seus alunos aí que eles podem ser diferentes, mesmo em um mundo vil, em um mundo cheio de horror, cheio de pecados, né? Cheio de maldades. Os nossos alunos podem ser diferentes, assim como Samuel foi. Letra B, obedecer ou sacrificar. Talvez você pense que na época de Samuel era mais fácil servir a Deus, né? Talvez nossos alunos pensem isso, mas não era. É como nos dias de hoje. Deus teve um encontro ali com Samuel, assim como Deus também tem um encontro com os nossos alunos se eles buscarem ao Senhor. Samuel, sim, Deus teve ali, chamou ele, teve um contato com ele, um exclusivo com ele, mas Deus também tem com os nossos alunos, assim como teve com Samuel. O que precisa é eles orarem, buscarem, jejuarem, querer mais de Deus, se aproximar de Deus, e Deus vai falar com eles. Deus, ele deu o livre acesso a ele após Jesus Cristo morrer na cruz. Ficou então tranquilo para os nossos alunos acessarem ao Pai, buscarem ao Senhor. Basta jejuar, orar, ter uma vida de santidade, buscar ao Senhor, e principalmente lembrando a oração, que oração é o quê? Falar. Oração é falar, é o significado, e por isso que nós devemos orar. Servir a Deus é uma questão de decisão. Não é que era mais fácil para Samuel. Ele decidiu ser santo. Ele decidiu ter uma vida diferente de Hofni e Finéias. Foi essa a decisão que também os nossos alunos precisarão ter. Mesmo com o coração doendo, em muitos momentos, né? Porque toda aquela tentação da juventude teve também na vida de Samuel. Certamente ele foi tentado. O inimigo, sabendo que ele era alguém escolhido para fazer a obra de Deus, o inimigo com certeza lançou as tentações, mas mesmo assim ele foi fiel, e muitas vezes ele teve que renegar a sua carne. Ele renegou a sua carne e foi abençoado. Quando precisou, ele também foi firme. Ele foi firme na sua jornada ali como um servo do Senhor, um juiz, um sacerdote, um profeta, como ele foi. Ele também foi duro, ele foi firme. Quando também repreendeu a Saul. Ele chamou a atenção de Saul porque Saul era desobediente, rebelde, preferiu ser desobediente, então Saul teve o seu fim por causa da sua desobediência. Mas Samuel não deixou de falar a verdade. A nossa juventude, os nossos adolescentes, pré-adolescentes devem também ser verdadeiros. Letra C, vida consagrada. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo e guiado por ele, deve buscar a face de Deus. Mas como eu busco? Como os nossos alunos vão buscar a face de Deus? Continuamente. É a primeira dica aqui, né? Buscar sempre, todo momento, buscando ao Senhor na oração pela manhã, oração pela tarde, oração quando estiver no trabalho, falando com o Senhor, com a sua mente ligada ao céu, tendo um relacionamento íntimo com o Senhor. Essa intimidade de poder falar com Ele, de poder acessar ao Pai em todo momento, nós fazemos uso desse presente que Ele nos deu, né? Também através do jejum. O jejum é importante porque nós tiramos ali aquele tempo exclusivamente para Deus, de dedicação ao Senhor, nos abstemos das coisas do mundo, e desta forma, né, nosso coração fica somente conectado a Deus. É um momento de ligação, de intimidade com o Senhor, de exclusividade para o nosso Deus, no qual nós focaremos somente em Deus. Isso é importante, né? É muito importante, interessantíssimo para as nossas vidas, para fortalecimento espiritual, porque quando nós abstemos, por exemplo, hoje eu vou jejuar, né? Então, e se eu vou jejuar, eu não vou assistir televisão, eu não vou perder eu não vou estar focado ali nas notícias ruins ou notícias boas, nas informações, nas promoções ou na internet. Não, meu foco está somente em Deus, e esse momento é exclusivo para Ele, e isso fortalece o relacionamento. É como uma pessoa que dá atenção a outra. Quando uma pessoa não escuta o outro, a outra pessoa provavelmente, ainda mais se for um namorado ou casado, ela vai reclamar por causa da falta de atenção. Mas quando se tem uma atenção ali, uma conversa e resolve seus problemas, há um diálogo, há uma intimidade maior. Então, falar com Deus, orar, jejuar é a busca, a intimidade com o Senhor, e também ler a Bíblia. Ler a Bíblia é importantíssimo porque nós entendemos qual é a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e fugir do pecado. Ou seja, também nós fazendo tudo isso, né? Orando. Se a gente orar, a gente jejuar, ler a Bíblia, a gente vai fugir do pecado, porque não tem como, né?
Quanto mais o jovem se aproxima de Deus, mais distante ele fica do pecado. Servir a Deus exige que você se afaste daquilo que deixa o Espírito Santo entristecido. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, devemos abrir mão. Os nossos alunos devem abrir mão para chegar aos pés do Senhor com mais intimidade. 2. O abandono e rejeição ao pecado. Deus espera que, já no finalzinho, Deus espera que aqueles que o servem abandonem a vida de pecados. É impossível o homem servir a dois senhores, né? Mateus 6,24 fala isso, né? Jesus, essas palavras que ou você vai amar Jesus, por exemplo, né? Nós amamos a Jesus e nós automaticamente não queremos nada com Satanás. Mas se a pessoa no mundo ama Satanás, ela odeia a Jesus. É isso, é sim, sim, não, não. Jesus é claro neste ensino. Não tem como eu ser servo do Senhor e querer também desfrutar das coisas do mundo. Não tem como eu querer adorar, buscar o Senhor em santidade. Se eu desejo buscar em santidade, eu não posso viver uma vida de pecado, uma vida de maldade, prostituição, onde eu falo mal das pessoas, maltrato as pessoas, onde eu faço coisas terríveis que desagradam ao Senhor. Letra A, o problema do pecado. No livro de Gênesis, encontramos a história da queda do homem, né? O homem, ele caiu, ali nós já sabemos, né? Essa história de Adão e Eva. Quando eles comeram o fruto ali, eles desobedeceram ao Senhor e quiseram ali, então, colocar a culpa em um e outro. Certo é que caíram. Caíram e houve a consequência por causa do pecado, né? Aí entrou a maldade no mundo, o homem teve que trabalhar pesado, a mulher sofre quando vai dar à luz e muitos tipos de sofrimentos entraram no mundo. A desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, resultou em que toda a humanidade estivesse sujeita ao pecado. Até os dias atuais, né? Justamente por causa da queda. No entanto, o Criador, por amor, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a este mundo para morrer por nós. E agora nós podemos, aquele pacto, relacionamento de Adão e Eva com Deus, ele foi quebrado por causa do pecado. Mas Cristo, ele foi enviado para restaurar justamente esta união que foi ali quebrada com a desobediência do homem. O homem desobedeceu e ele quebra a aliança com Deus. Mas Jesus nos conecta ao Pai novamente e nós podemos assim pedir perdão pelos nossos pecados, pedir ao Senhor misericórdia, pedir a Deus que abençoe-nos na nossa jornada, né? Em nossa jornada, nas lutas, nas labutas da vida. Por isso Jesus, ele é o restaurador, ele é o reconciliador, ele nos torna santo, mesmo quando nós somos pecadores, ele nos purifica de todo mal, ele purifica a nossa juventude para que possa servir ao Senhor com fidelidade e alegria em seus corações. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus e sejam salvos em nome de Jesus. Então faça isso, se não te custar nada, faça isso. Letra B, controlados pelo Espírito. O mundo jaz no maligno. Esta é uma verdade, o mundo está sob domínio do mal por conta do pecado. 1 João 5,19 afirma isso, que o mundo jaz no maligno, mas nós devemos lembrar que a igreja do Senhor está viva, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a vontade dele. Nós não podemos de forma alguma nos acomodar com a situação que o mundo passa, né? Pelo contrário, a Bíblia fala para nós não nos moldarmos com as coisas deste mundo. O pecado não exerce mais o domínio sobre a sua vida, não exerce sobre a minha vida, sobre a sua vida, nem tampouco sobre a vida dos nossos pré-adolescentes, nossos alunos que buscaram o Senhor, se arrependeram de seus pecados, buscaram a Deus com alegria e tiveram as suas vidas transformadas. Portanto, somente por meio do controle do Espírito Santo é possível o crente vencer as influências malignas do pecado. É importante que os nossos alunos estejam atentos às ciladas do inimigo. Ele sempre colocará ciladas para nos perturbar, para nos fazer parar, mas o Espírito Santo é essencial nesses momentos. Por quê? Porque nesses momentos o Espírito Santo nos dará o escape, falará para nós, este caminho é de perdição, este caminho é de mal, esse caminho vai te levar à ruína, esse não é um bom caminho, vá para este outro caminho que é Jesus. O Espírito Santo sempre dará a melhor decisão a nós, o discernimento aos nossos alunos, ou seja, o discernimento, o poder, a escolha certa. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Por isso que é importante que todos os nossos alunos, pré-adolescentes, todos os irmãos em Cristo, sejam cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, para que possam ter as suas vidas guiadas e assim eles possam ser guardados do perigo, porque o inimigo o tempo inteiro está tramando algo, está pensando algo, bolando um plano para tirar os servos de Deus, os nossos alunos, do caminho do Senhor.
é uma verdade, é uma realidade. E hoje são muitas armadilhas que estão por aí, são muitas armadilhas na internet, na televisão, as pessoas contaminadas pelas coisas do mundo que estão próximas a nós aí muitas das vezes, nas escolas, nos lugares, né? Em todos os lugares tem ímpio. E esses ímpios estão sempre dando maus exemplos. Por isso que é importante que o nosso aluno aprenda a verdade, aprenda a viver como um verdadeiro cristão e assim ele possa viver uma vida de santidade, como um separado, como um servo do Senhor e não como as pessoas do mundo. É essa a diferença de quem é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Letra C, relacionamento com Deus. O pecado quebrou o relacionamento do ser humano com Deus. É uma verdade, né? Nós acabamos de falar, o pecado quebra esse relacionamento. É quando nós estamos buscando ao Senhor, uma vida de santidade mesmo, na nossa caminhada, e nós erramos. Este momento será um momento que muitas das vezes o inimigo vai colocar em nossa mente que nós somos fracassados, que não podemos prosseguir porque somos falhos, mas Jesus morreu na cruz justamente para nos lembrar de que nós não somos capazes de trilhar esta caminhada sem a presença dele na nossa vida. Foi justamente por isso que Jesus morreu na cruz, porque o fardo era pesado para nós. Nós temos que lutar em prol da nossa salvação, nós falharíamos. E como falhamos, né? Então, Jesus, ele morreu na cruz, ele deu a sua vida por nós, ele morreu em prol dos nossos pecados. Era para eu morrer, para os nossos alunos ali, no caso dos seus pecados, eles pudessem ser crucificados ali. Mas Jesus deu a sua vida por nós. E isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Mas a nossa natureza má nos leva a pecar. Por isso que nós devemos sempre estar atentos. Por isso Jesus morreu na cruz sabendo que todos nós falhamos, né? Todos nós falharemos, mas Ele é misericordioso para com cada um de nós. Uma vez restaurados a comunhão, Deus espera que os crentes sejam completamente dedicados ao seu reino e tenham uma vida de santificação. E dessa forma, né, tendo uma vida de santificação, ele rejeita o pecado. Ele está com a vida na presença de Deus, ele rejeita o pecado, ele não consegue viver agradando ao inimigo. Quando ele agrada a Deus, ele não quer saber de agradar ao inimigo, até porque quando nós agradamos a Deus, nós recebemos bênçãos maravilhosas. E quando a pessoa agrada ao inimigo, ela só recebe tragédia em sua vida, só problemas, só destruição e ruína. E o tópico 3, a presença genuína do Espírito na conduta diária. O salvo almeja também produzir o fruto do Espírito. O salvo também deve sempre almejar fazer algo para o Senhor. Sempre deve ter em seu coração o desejo de realizar algo para Deus, para o nosso Deus Todo-Poderoso. Querer fazer algo para o Senhor, alcançar vidas que estão se perdendo para a presença de Deus. Este é o nosso intuito. Nós temos missão, todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito nesta obra maravilhosa. Os nossos alunos também têm, Deus tem os propósitos para a vida de cada um deles, portanto eles devem permanecer firmes até que o Senhor mostre para cada um qual é o desejo do nosso Deus para a vida de cada um deles. Talvez alguns já entendam qual é o propósito que Deus tem, e agora é momento de nós, né, os líderes, chamarmos a atenção deles para que eles estejam sempre alinhados com a vontade de Deus e que Deus, o nosso Deus, seja sempre o centro de tudo na vida deles, né? Seja o centro, seja tudo na vida dos nossos pré-adolescentes e eles possam sim crescer na graça, no conhecimento e cumprir a vontade de Deus. Letra A batalha do crente. O ser humano é formado de espírito, alma e corpo, né? Diariamente a nossa natureza humana combate contra o que o Espírito quer, para que não façamos a vontade de Deus. Sim, né? O Espírito quer que nós andemos de acordo com a vontade de Deus, né? O Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, vai dar sempre a dica, sempre a resposta certa, sempre a decisão melhor para as nossas vidas, mas a nossa carne quer fazer o contrário, como o apóstolo Paulo fala, né? É aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Portanto, nossa luta é uma luta diária, nossa luta contra o pecado. Somente por meio da ação do Espírito é possível de nós desvencilharmos dessas tentações de Satanás. Somente permitir o Espírito Santo. Quando nós ouvimos o Espírito Santo falar que isso não é bom, que isso é errado, nós ouvimos o Espírito Santo e não realizarmos
os desejos da nossa carne, os desejos que muitas das vezes provêm de nossos corações, mas o desejo que provém de Deus e é o melhor para nós. Portanto, a santidade, a vida de santidade ajuda-nos a andar em retidão com o Senhor, e nós já falamos que preciso é que ore, jejue, busque o Senhor, leia a Bíblia e assim, dessa forma, se abstenha do mal e tenha suas vidas abençoadas por Deus. Letra B, imitadores de Cristo. Você consegue vencer e desfrutar da comunhão com o Espírito Santo quando busca santificar a sua vida. A vida dedicada a Deus é o caminho para vencer as obras da carne. Então é um momento de o professor lembrar, né, que a importância que eles possam de realizar a vontade de Deus e terem as suas vidas transformadas, se eles estão assim cumprindo. Que se não estiverem, que Deus possa agir na vida deles, ajudá-los, né? Que eu e o professor também ajudando com a instrução, com a oração, e juntos possam ali ter um momento de transformação, um momento de reconcílio na presença de Deus, mas que busquem ao Senhor e assim tenham o Espírito Santo em suas vidas e possam alcançar coisas maiores, né? Algo especial que Deus já preparou para cada um dos nossos alunos. Esta é a lição de hoje, que o amado professor, então, que Deus possa iluminar o professor juntamente com seus alunos nesta lição, que será de grande proveito. Falar de santidade é uma necessidade para todos nós. Agora temos aqui uma dinâmica e ela está na própria revista aqui do professor. Providencie, então, uma corda, divida a classe em 2 grupos. Promova a clássica brincadeira do cabo de guerra. É aquela brincadeira do cabo de guerra, bem simples, mas tenha cuidado, organize um espaço bom, fale para os alunos não exagerarem. É uma forma ali, né, para que eles possam aplicar o conteúdo em mente. Não é para competir, não é para ver confusão, não, pelo contrário. É um momento para aquela atividade ali servirá para algo muito especial. Então lembre sempre que ali eles estarão, mesmo naquela brincadeira, na competição, fazendo algo para Deus, né? Então é a obra de Deus. Então é necessário todo cuidado, a reverência também na casa de Deus. Então, brincadeira aí do cabo de guerra, organize o espaço ideal para realizar a dinâmica, dê o sinal para que a disputa se inicie e incentive os grupos a puxarem a corda, né? Então, incentive os seus alunos, coloque ali, por exemplo, 5 de um lado, 5 de outro e puxe a corda. É fundamental que os alunos tenham cuidado para não se machucarem durante a atividade. Ao final, reflita com eles sobre a disputa que acontece entre o espírito e a carne, para que façamos o que é correto. Esta é a reflexão dessa dinâmica. Entender que existe ali uma luta entre o Espírito Santo e a nossa carne. Reforce que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Isto é, o combate não deve ser direcionado contra as pessoas, muito menos contra os nossos irmãos em Cristo. Aproveite para ouvir a opinião dos alunos sobre este tema e feche lendo em Gálatas capítulo 5, versículo 17. É uma brincadeira, é uma dinâmica e é muito interessante, importante e de fácil realização e de uma aplicação abençoadíssima, de grande valor para nós, para os nossos alunos, que eles tenham esse entendimento e que Deus abençoe. E até a próxima aula, meus amados irmãos. Só não vai embora se deixar o seu like e se inscrever aí no canal.